em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, para mais dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e aos irmãos que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente à ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Apocalipse. Eu, João, vi o Cordeiro de pé no Monte Sião. Com ele estavam os 144.000 que tinham gravados na fronte o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai. E ouvi uma voz vinda do céu, semelhante ao fragor de águas caudalosas e ao ribombar de forte trovão. Mas a voz que eu ouvi era também semelhante ao som de arpistas
tocando as suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e na presença dos 4 seres vivos e dos anciãos. Ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144.000 que foram resgatados da terra. São aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Foram resgatados de entre os homens como primícias oferecidas a Deus e ao Cordeiro. Na sua boca nunca se encontrou mentira. São irrepreensíveis. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Do Senhor é a terra e o que nela existe, o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou falso. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram a face do Deus de Jacó. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Vigiai, estai preparados para vos apresentardes sem temor diante do Filho do Homem. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus levantou os olhos e viu os ricos deitarem na arca do tesouro as suas ofertas. Viu também uma viúva muito pobre deitar 2 pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade vos digo, esta viúva pobre deu mais que todos os outros. Todos eles deram do que lhes sobrava, mas ela, na sua penúria, ofereceu tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, o Evangelho de hoje é extremamente simples, mas fala daquilo que é fundamental no facto da nossa fé cristã, no facto de sermos discípulos de Jesus. A Deus devemos dar o que é mais importante. Deus é o centro, deve ser o centro da nossa vida. E por isso tudo fazemos em ordem a alcançar a santidade, em ordem a alcançar a comunhão com Deus. Jesus olha para esta mulher que dá apenas 2 moedas e diz: ela deu muito mais que todos os outros. Porque os outros davam do que lhes sobrava. Podiam dar muito dinheiro, mas era as sobras da sua fortuna, da sua riqueza. Esta mulher, por amor, deu tudo o que tinha. Deu a sua vida. E é nesta oferta de vida, porque o próprio Jesus deu a sua vida para nos salvar, que aprendemos a valorizar aquilo que é verdadeiramente importante. A nossa vida como oferenda ao Senhor pela salvação do mundo. Foi isso que fizeram também os pastorinhos, que na sua simplicidade assumiram esta tarefa depois das aparições, de oferecerem a sua vida pela conversão dos pecadores, para que todos pudessem ir para o céu, como Nossa Senhora lhes tinha prometido a eles. Porque eles descobriram que a riqueza era a comunhão com Deus e não era a abundância das riquezas materiais, não era o poder, não era o dinheiro. E aquilo de que falava o livro do Apocalipse, desta visão de João, do Cordeiro de pé no Monte Sião, com toda a multidão dos santos, esta visão de facto é a representação daqueles que se ofereceram a Deus, daqueles mártires
que deram a sua vida, ou no momento, ou ao longo de toda a sua existência, ao serviço dos outros, ao serviço dos pobres, ao serviço da fraternidade, ao serviço da comunidade. Por isso também a visão dos pastorinhos no mês de julho, na visão do segredo, em que contemplaram de facto esta colina com Cristo crucificado no cimo e para a qual caminhavam todos os batizados de todas as condições, de todas as idades. É de facto esta visão dos pastorinhos, é a confirmação desta visão do Apocalipse, de que de facto todos os batizados são chamados a ser santos. Dão a sua vida pela construção do reino de Deus. Celebrávamos ontem Cristo Rei. Dão a sua vida pela transformação do mundo. O bispo vestido de branco que atravessa a cidade em ruínas, rezando pelos defuntos, pelos mortos, pela guerra, pela fome, pela doença, pelo interesse egoísta da humanidade, de tantos homens e mulheres que, porque são egoístas, provocam a destruição à sua volta. O contrário é a generosidade de quem dá a sua vida pela salvação dos outros. Uma mãe e um pai que aceitam os filhos e os educam na fé, nos educam nos valores cristãos e humanos, que assumem a responsabilidade e a dificuldade desta tarefa, mas assumem-na com alegria e esperança, não como uma desgraça. Um filho ou uma filha nunca pode ser visto como uma desgraça, por mais pobres que sejam os pais, por mais difícil que seja a sua vida, porque é o sinal de que o mundo tem futuro. É sinal de que, de facto, há esperança no mundo. Quando nós dizemos e assumimos que não queremos ter filhos, por mais desculpas que usemos, estamos a ser absolutamente egoístas, queremos o mundo só para nós, mais para ninguém. Não há lugar em nós para mais nada, senão para nós próprios. E isto é a destruição do ser humano. Caríssimos irmãos, que aprendamos com o exemplo desta humilde viúva a dar a nossa vida pelos outros, a focarmos as nossas ações em tornar o mundo melhor, mais justo, mais fraterno, mais pacífico, para que assim o reino de Deus possa ser construído em cada dia e para que a criação que Deus desejou não fique apenas terminada em nós. Irmãos e irmãs, a palavra de Jesus mostra que o muito e o pouco, aos olhos de Deus, se medem pelo amor que anima o coração e não pelo valor material das coisas. Peçamos ao Senhor um coração bom e generoso e digamos: ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os pastores da Igreja lembrem aos fiéis que os pobres e pequenos aos olhos dos homens podem ser os maiores aos olhos de Deus. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os discípulos do Cordeiro, marcados na fronte com o seu nome e o seu sinal, o sigam sempre para onde quer que ele vá. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os catecúmenos e os fiéis do mundo inteiro, martirizados por não quererem adorar os falsos deuses, deem novo vigor à fé adormecida dos outros cristãos. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que os oprimidos, os órfãos e os que sofrem,
e todos aqueles a quem falta o necessário tenham os sentimentos da viúva pobre do Evangelho. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Para que a nossa comunidade, cada um acuda às necessidades do seu próximo, como gostaria que lhe fizessem a si. Oremos. Ouvi-nos, Pai Celeste. Pai do céu, Senhor de tudo quanto existe, nos deste o vosso próprio Filho, fazei-nos repartir com largueza os dons de Deus. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, estes dons sagrados, que nos mandaste oferecer em honra do vosso nome, e fazei que, obedecendo sempre aos vossos mandamentos, nos tornemos também nós uma oblação agradável a vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criaste, enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. A toda a hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Ouçam e alegrem-se os humildes. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Enaltecei comigo ao Senhor. Exaltemos juntos o seu nome.
Procurei o Senhor e Ele atendeu-me. Libertou-me de toda a ansiedade. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha. Este pobre clamou e o Senhor o ouviu. Salvou de todas as angústias. Os ricos empobrecem e passam fome, mas nada falta aos que procuram o Senhor. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Na terra se conhecerão os vossos caminhos
e entre os povos a vossa salvação. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Oremos. Deus Todo-Poderoso, não permitais que se separem de vós aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a benção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformar à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças